Shalom a todos. Estamos na Parashá Vayera. E aqui eu gosto muito desse texto quando ele declara no capítulo 18, no verso 17, quando diz: farei eu alguma coisa antes de anunciar a meu servo Avraham? E daqui a gente aprende que Deus sempre anuncia aos seus servos aquilo que vai ocorrer. Mas não somente isso, porque religiosamente falando, na fé cristã colocada, que você, como nós falamos, não a judeus, nós falamos a pessoas de religiões diversas, estas pessoas, como nós que fomos evangélicos no passado, costumávamos ao ouvir o texto dizendo: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se achegará a vós. Então era ensinado, ainda que subliminarmente, que você só teria uma direção de Deus caso você se achegasse a Ele. Na verdade, quando daqui a pouco nós vamos falar sobre o amor, mas isso é para o próximo vídeo. Aqui eu quero deixar claro como nós na Kehillah Or LeGoyim, Escola de Torá, nós já temos falado bastante tempos atrás, já muitas vezes, esta questão de quando Avraham ele recebe esta palavra do Eterno, ele ouve, mas não somente isso, né? Porque é verdade que daí para frente tudo Deus tem falado a eles. Mas uma coisa que deve se observar é que todas as pessoas vieram de Deus. Veja só, todas as pessoas têm o seu nascedouro em eternidade, em Deus. Numa linguagem judaica, todas as almas provêm de Adão. Adam. Estão dentro de Adão. Portanto, estando aqui nesta terra, precisamos fazer uma retificação deste mundo para recompor o corpo, tá? E aqui é para quebrar aquele conceito cristão de que a igreja é corpo de Cristo. Não tem nada a ver. Isso é uma doutrina cristã que não vai ter apoio dentro da palavra dos sábios da Torá. Porque se estamos recompondo algum corpo, estamos recompondo o corpo de Adão Harishon, ou seja, Adão, o primeiro homem, tá? Nós estávamos em Adão, o homem, o primeiro homem, todas as almas estavam dentro dele, e todas as almas saíram dali e desceram a este mundo, e agora ao retornar, quando retorna, porque muitos não retornarão, para cumprir, para compor novamente este corpo. Mas a ideia de hoje não era falar sobre esse assunto. Vocês até me perdoem por tocar nesse assunto e ficar jogado no ar, porque eu poderia explicar muito mais a respeito disso. A questão aqui que eu quero salientar é que todos nós estamos conectados com o Eterno, ainda que sem saber. As pessoas mundo afora estão conectadas com o Eterno, ainda que sem saber. Por quê? Porque todos vieram dele. Há uma conexão. O fato da pessoa não ter uma conexão com Deus, aproximando-se com o Eterno pela Torá, ou se equiparando ao caráter de Deus, não significa que ela não esteja conectada com Deus. Ela está conectada e ela voltará para Deus. Por isso aquele texto de Eclesiastes, quando diz que ao morrer, o corpo volte à terra que foi tomado e o espírito a Deus que o deu. Agora veja só, Deus ele ama, e daqui a pouco, como eu citei, nós vamos falar sobre essa questão do amar e conhecer. Deus ele ama o ser humano, ele ama você, e porque ele ama você, ele conhece você, e porque ele conhece você, ele deseja também que você o conheça. E uma das formas de chamar a tua atenção para ele, isso é uma opinião minha particular, tá? A forma dele chamar a tua atenção para ele
e para ele também ser fiel a este ideal, quando ele relata a Abraão, porque Abraão, ele passa a ser pai de multidões, tá? Então, quando ele declara, ele anuncia a meios, nós já estudamos variadas vezes, por exemplo, a mulher, toda mulher tem o sexto sentido. Por intuição, nós falamos também que a mãe ouve a sua mãe, porque ela tem aquele, um quê a mais, é uma intuição. Como que ela sabe? Ela simplesmente conhece. Quem nunca ouviu ou passou por aquela experiência, filho, leva a blusa porque vai esfriar e tá o maior sol pela manhã, mas aí à tarde o tempo vira e faz o frio, sem que ela tenha ouvido o noticiário de meteorologia. Então, como que ela sabia? A mesma situação se refere à chuva. Isso é uma experiência comum que as pessoas possuem. Portanto, a mulher, a mãe, as pessoas, de uma forma geral, possuem intuição. Além da intuição, nós temos sonhos, tá? E em sonhos também as pessoas costumam receber o aviso daquilo que está por acontecer. Então aqui é uma prova que de fato o Eterno, ele declara assim o que vem pela frente a todos os seres humanos. Poderíamos destrinchar aqui e falar tantas outras coisas dentro deste assunto, mas aí ficaria algo longo e a proposta não é falar algo longo, é ser uma dose para o dia, para você pensar. Veja e comece a relembrar como o Eterno tem mostrado as coisas a você. E quando eu falo mostrado as coisas, pense naquela situação quando você iria fazer algo e de repente você não deu atenção àquilo que estava gritando dentro de você, como uma voz silenciosa que dizia para você assim: não faça isso, ou não vá por este caminho, ou não sei o que, entendeu? E de repente você faz aquilo e após ter feito acontece alguma coisa, ou após ter ido por um tal lugar que você tinha aquela sensação, não vá, tá? Eu vou dar um exemplo meu simples. Uma época meu filho ficou insistindo para que a gente fosse para a Serra Negra e havia algo dentro de mim que dizia: não vá, não vá, não vá. Mas por amor à criança que estava pedindo para que fosse, nós fomos. E por um erro pessoal meu, ao entrar naquela garagem, eu não fiz a curva suficiente, então o carro acabou, na hora de fazer a curva, eu calculei errado. Aliás, eu sabia que o cálculo estava errado, mas eu arrisquei. Sabe aquela confiança que a gente confia e confiou demais, dançou, não é mesmo? E na hora então que eu passei por aquela coluna na garagem, raspou a porta e ficou muito feio ali, amassou um pouco e raspou. E naquele momento me deu uma grande tristeza, porque eu lembrei: não vá, não vá. Claro que isso poderia ser evitado pela destreza pessoal do volante. Eu poderia, sabendo, ter dado ré e endireitado o carro e não teria acontecido isso. Claro que o erro foi meu, mas o Eterno sabia que o erro seria meu, que eu iria errar, e ele, nessa experiência, ficou claro que não era para eu ter batido aquele carro, tá? Eu não ouvi a sugestão por intuição, não vá, acabei indo. E você com este exemplo, você vai se lembrar de muitas coisas que ocorreram na tua vida e que você também não ouviu essa voz interior, ou seja, a direção do Eterno. Agora, em tantas outras coisas, quando o Eterno vai fazer, talvez você possa pensar: mas isso não é algo que Deus está falando. Mas amplia este conhecimento, deixe o negócio mais amplo para você entender de uma forma generalizada, e assim você vai entender o momento quando o Eterno fala diretamente a você algo específico, e de um momento no sentido geral, como esse que eu disse, tá bom? Pense nisso e que o Eterno abençoe as nossas vidas.